equação de segundo grau incompleta. A equação de segundo grau, ela é naquela forma que nós já vínhamos trabalhando anteriormente, que vocês já conheceram, já aprenderam a identificar a equação, aprenderam a identificar os coeficientes da equação. Olha, a equação de segundo grau, ela é nessa forma aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde esse a, esse b e esse c são coeficientes da equação, são números reais que determinam os coeficientes. Pode acontecer de esse b ou esse c ser igual a zero, né, Vitor? E quando isso acontece, a nossa equação, ela é incompleta. Essas equações incompletas, a gente pode resolver ela de uma forma bem mais simples, bem mais rápida. Vejam o exemplo que nós temos aqui. Esse exemplo é quando o nosso coeficiente b é igual a zero. Quando nós temos ax ao quadrado mais c. Então, observe que não apareceu o coeficiente b nessa equação. Então, nós temos aqui que b é igual a zero. Olha o exemplo que nós temos. Vamos retomar o problema da página 171, relacionado à área do tapete feito por Juliana, que é aquele probleminha que a gente iniciou os vídeos lá no YouTube falando sobre ele. Nesse caso, para encontrar a medida do lado de cada retalho, devemos determinar o valor de x que satisfaz a equação 50x ao quadrado menos 4.050 igual a zero. Então, nós temos aqui uma equação do segundo grau incompleta. Por que ela é incompleta? Porque está faltando o valor. Olha aqui o que eu coloquei aqui. Coloquei bx ao quadrado, ó. Nunca, não tem esse quadrado aqui, não. Porque ela está faltando o valor do coeficiente b. Ela está faltando o valor do número que multiplica pelo x. Então, ela é uma equação incompleta. As equações incompletas desse tipo, quando faltam o valor de b, o valor do coeficiente b, quando b é igual a zero, elas podem ser resolvidas facilmente só isolando o termo que tem variável antes da igualdade e o termo que não tem variável passa para depois da igualdade. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que, depois da igualdade, eu vou passar esse menos 4.050. Ele era negativo antes da igualdade, quando eu troco ele de lado, quando ele passa para depois, então ele fica positivo. E aqui eu tenho que 50x ao quadrado é igual a 4.050. Daqui eu tenho que x ao quadrado é igual a 81. Mas de onde apareceu esse 81? Porque foi feito exatamente, ó, 4.050 dividido por 50. Esse 50 que estava antes da igualdade, eu dividi a minha equação. Os dois lados da igualdade foi dividido por 50. E aí, quando eu faço, posso eliminar esse zero com esse zero. Quando eu faço 405 dividido por 5, ficou, então, 81. X ao quadrado é igual a 81. Se x ao quadrado é igual a 81, para eu desaparecer com esse expoente 2 do meu x ao quadrado, então eu vou ter que tirar aqui uma raiz quadrada. E considerando que toda a equação é uma balança de dois pratos, o que eu faço de um lado, eu também tenho que fazer do outro lado. Então, se eu extrair a raiz antes da igualdade, logo eu devo extrair a raiz também depois da igualdade. E aí sim, eu vou eliminar a raiz com expoente, então sobrou que x é igual a raiz quadrada de 81. O que é raiz quadrada? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 81? Qual é o número que multiplica por ele mesmo e dá 81? 9. 9 vezes 9, 81. Então, a raiz quadrada de 81, ela pode ser mais 9 ou ela pode ser menos 9. Por que ela pode ser mais 9 ou ela pode ser menos 9, gente? Porque todo número, toda raiz, ela tem um resultado positivo ou um resultado negativo. Imagina comigo aqui a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25. Ó, se eu fizer aqui, ó, raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Resolveu o problema?
Raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? 5 vezes 5 é 25. E pode ser 5 positivo ou pode ser 5 negativo. Como? Porque se eu fizer também menos 5 vezes menos 5, também vai dar o quê? Também vai dar 25. Então, todo número na raiz, ele possui dois resultados, um positivo e outro negativo. Então, no caso aqui, nós temos que x será igual mais ou menos 9. Pode ser mais 9 ou pode ser menos 9. Porém, para atender o que pedia lá no enunciado, pedia esse x como sendo a medida de um lado, lá do tapete de retalho. Existe medida negativa, gente? Tem como eu medir menos 9 centímetros? Não, né? Então, esse menos 9 não atende esse problema aqui em questão. Mas poderia ser questão de temperatura, que aí atenderia o negativo. Nesse caso, o menos 9 não atende, mas eu tenho esses dois possíveis resultados. Mais 9 ou menos 9. Essa equação incompleta foi a equação quando o B é igual a zero. Vamos ver agora uma outra equação incompleta também, só que nessa nós teremos o C igual a zero, o coeficiente C igual a zero. Quando ax ao quadrado mais bx igual a zero. Temos aqui, então, uma outra situação. A equação é incompleta, só que agora o termo que está faltando na nossa equação não é mais o termo b. Está faltando aqui o nosso coeficiente c. Nós temos ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A equação da forma geral. E aí, observe que nessas equações aqui, nessa equação, nós temos x ao quadrado mais 6x igual a zero. X ao quadrado mais 6x igual a zero. Eu vou ter que recolher seu celular, Arthur. X ao quadrado mais 6x igual a zero. Observe que nós temos o valor de A, temos o valor de B e não temos o valor de C. Então, nosso termo C, o nosso coeficiente C não apareceu. Coeficiente C igual a zero. Temos aqui uma equação incompleta também, só que agora é uma equação com C igual a zero. Para resolver essas equações desse tipo, observe que o primeiro termo tem x e o segundo termo também tem x. Nesse caso, não tem como eu isolar, deixar o que tem x de um lado e o que não tem passar para o outro. Mas eu posso colocar o termo comum em evidência. O que é termo comum? Se é comum, é porque tem nos dois. Então, aqui tem x e aqui também tem x. Eu vou colocar o termo comum, que é o x, em evidência. X, abre parêntese. Em x ao quadrado, aqui, se eu tenho um x fora do parêntese multiplicando, sobrou x. Mas, em 6x, se o x já está aqui fora do parêntese, sobrou 6, igual a 0. Se eu fatorar isso aqui, se eu fizer x vezes x, eu retorno para x ao quadrado. Se eu fizer x vezes 6, eu vou retornar para mais 6x. Então, isso aqui é a forma fatorada ali daquela equação do segundo grau. O que eu posso concluir a partir disso aqui? Se eu tenho um produto e esse produto é igual a zero, ou o primeiro número é zero, ou o segundo número é zero. Então, eu tenho aqui que x é igual a zero, ou seja, o primeiro termo é igual a zero, ou o segundo termo é igual a zero. X é igual a zero, ou x mais 6 é igual a zero. Então, eu tenho que uma raiz da equação é zero e a outra raiz nós vamos encontrar agora, x mais 6 igual a zero. Resolvendo essa equação do primeiro grau, x é igual a menos 6. Estava positivo, passou para a direita, negativo. X igual a menos 6. Ótimo, então encontramos aqui as duas raízes dessa equação. Uma raiz é zero e a outra raiz é menos 6. Outra forma de resolver isso aqui, para você não ficar, em uma eu uso a fatoração, na outra eu já tenho que isolar o que tem x de um lado e o que não tem do outro. Outra forma de resolver isso, de resolver qualquer equação do segundo grau, é usando a fórmula resolutiva ou a fórmula de Bhaskara.
Essa fórmula de Bhaskara, nós vamos demonstrar ela aqui agora. Os meninos do primeiro ano, no primeiro horário, eu já trabalhei a fórmula de Bhaskara lá com vocês. Então, agora é bom que vocês podem participar e podem mostrar para os colegas de vocês que vocês aprenderam direitinho, né? Olha só, essa mesma equação que nós acabamos de resolver, essa equação incompleta aqui, nós vamos resolver ela agora utilizando a fórmula de Bhaskara. Utilizando o discriminante, que é o nosso delta. Então, vamos lá. Para a fórmula de Bhaskara, para utilizar a fórmula de Bhaskara, a primeira coisa que nós vamos precisar é de encontrar o discriminante. O que é o discriminante? É o delta da nossa equação. E para isso, nós temos uma formulazinha. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Nós vamos pegar essa equação que nós acabamos de resolver, que a gente encontrou as duas raízes dela. A gente encontrou as raízes dela como sendo 0 e menos 6. Agora, nós vamos resolver ela pela fórmula de Bhaskara para a gente encontrar as raízes para ver se vai encontrar o mesmo resultado. Temos aqui, então, primeira coisa é encontrar os valores dos coeficientes. Quem são os coeficientes? Valores de A, de B e de C. Nessa equação, quanto que o nosso A vale? Quanto que o A vale nessa equação? Quem é A, gente? A é o número que multiplica por x elevado ao quadrado. A vale quanto? 1. Quem é B? B é o número que multiplica pelo x. Olha só, ó. A, x ao quadrado, mais bx, mais c, igual a 0. A é o número que multiplica por x ao quadrado. B é o número que multiplica pelo x. E C é o número que está sozinho. Então, voltando aqui na nossa equação. A é 1. B é o número que multiplica pelo x. B vale quanto? B vale 6. E C é o número que está sozinho. Tem algum número sozinho aqui, sem variável, a não ser o 0? Não, né? Então, o C é igual a 0. Pronto, temos os coeficientes da equação. Vamos substituir na nossa fórmula e encontrar o valor de delta. Delta é igual a B elevado ao quadrado. Quanto que o nosso B vale? 6. Então, 6 elevado ao quadrado. Menos 4, que é da fórmula, nós vamos repetir, vezes A. Qual é o valor de A que a gente acabou de definir aqui? 1. Vezes C. Qual é o valor de C que nós acabamos de definir? 0. Então, vezes 0. Resolvendo aqui, nós temos que delta é igual a 6 elevado ao quadrado. 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6. 6 vezes 6? 36. Menos 4 vezes 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 0. Qualquer número vezes 0, o resultado é quanto? 0. Então, nós temos que delta é igual a 36 menos 0. 36 menos 0, 36. Delta é igual a 36. Gente, o delta é o discriminante. Discriminar é você separar, você criar critério para separar alguma coisa. Então, nós temos aqui, para o discriminante, nós temos 3 análises a fazer. Temos quando o delta é igual a 0, quando o delta é maior do que 0 e quando o delta é menor do que 0. Quando a gente calcula esse valor de delta e encontra que ele é igual a 0, nós sabemos que a nossa equação tem duas raízes reais e iguais. Duas raízes reais e iguais. Se o nosso delta for maior do que 0, a nossa equação também tem duas raízes reais, só que essas duas raízes serão distintas, serão diferentes, duas raízes reais e distintas. E se o nosso delta for menor do que 0, o que significa delta menor do que 0? For um número negativo, a nossa equação não possui raiz real. Então, no caso aqui da equação em questão, o nosso delta é 36. 36 é igual, maior ou menor do que 0? E aí?
O que vocês acham? O 36 é igual a 0? É maior do que 0 ou é menor do que 0? Maior do que 0. Então, o que vai acontecer com essa nossa equação? Nós temos aqui que o nosso delta, ele é igual a 36. Ele é maior do que 0. Delta é maior do que 0. Então, a nossa equação, ela possui, esse caso aqui, ó, possui duas raízes reais e distintas. Duas raízes reais e diferentes. Então, agora nós vamos usar a fórmula de Bhaskara, que é a fórmula resolutiva da equação de segundo grau. Essa fórmula que eu circulei aqui, ó, eu quero que vocês anotem ela aí no caderno, num lugar bem visível, para vocês decorar, saber ela assim na ponta da língua. E essa outra fórmula que eu vou escrever também, é importante vocês anotar e saber ela também na ponta da língua. Essa segunda fórmula, que ela é chamada fórmula de Bhaskara ou fórmula resolutiva, ela diz o seguinte, que o x ele é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Gente, aqui nós temos essas 3 discriminações do delta aqui, ó, que nos permite passar para essa segunda fórmula ou não. Nesse caso aqui, nós passamos para a segunda fórmula. Por que nós passamos? Porque o nosso valor de delta, ele é maior do que 0. Mas agora a gente vai ver um caso que a gente não passa para a segunda fórmula. Olha, nosso valor de delta foi 36. Então, passamos para a segunda fórmula. X, que é a fórmula resolutiva. X é igual a menos B. Quanto que vale o nosso B lá na nossa equação? 6. Menos 6. Então, vamos escrever aqui, ó, menos 6. X é igual a menos 6. Mais ou menos raiz quadrada de delta. A gente acabou de encontrar o valor de delta. Qual é o valor de delta que nós acabamos de encontrar? 36. Então, raiz quadrada de 36. Dividido por 2 vezes A. Qual é o valor de A lá na nossa equação? 1. 2 vezes 1. Então, nós temos que X é igual a menos 6 mais ou menos raiz quadrada de 36, gente. Quanto que é a raiz quadrada de 36? 6. Então, nós temos aqui raiz quadrada de 36, que é 6. Nós vamos colocar aqui mais ou menos 6, dividido por 2 vezes 1. 2 vezes 1 são 2. Observe que aqui eu tenho um sinal de mais e eu tenho um sinal de menos. Não tem como eu fazer essas duas contas ao mesmo tempo. Então, eu vou dividir a minha equação em duas partes. E eu vou chamar isso aqui de x, uma linha, e x, duas linhas, que são as duas raízes da minha equação que nós vamos encontrar agora. Olha, eu tenho aqui que x é igual a menos 6, mais ou menos 6, dividido por 2. Então, aqui eu vou escrever que x, uma linha, é igual a menos 6, mais 6 dividido por 2. Observe que nesse x, uma linha, eu peguei somente o sinal de mais. O x, duas linhas, eu vou fazer ele pegando somente o sinal de menos. Então, o que eu terei aqui para o x, duas linhas? Aqui no x, duas linhas, eu tenho menos 6. Observe que o meu menos 6 do início da expressão, ele permanece, porque ele só tinha o sinal de menos. Menos 6 novamente, que é esse segundo sinal aqui, ó, onde está o mais ou menos. Tudo isso aqui dividido por 2. Então, agora nós vamos resolver as nossas duas partes da nossa equação. Devo 6 e tenho 6. Dá para pagar minha dívida? Dá? Devo 6 e tenho 6. Sobra quanto para mim? Nada. 0 dividido por 2. Eu não tenho nada e esse nada que eu tenho eu quero dividir para duas pessoas. Vai dar alguma coisa para alguém? Não, né? 0. Agora que eu tenho... Apaguei lá em cima. Menos 6. Agora que eu tenho menos 6 dividido por 2. Aqui na minha segunda parte. Menos 6. Devo R$6 pro Arthur
e devo R$6 para outro colega ali. Eu devo quanto, então, ao todo? 12. Menos 12 dividido por 2. Menos 12 dividido por 2 é menos 6. Então, quais são as duas raízes para essa equação? 0 e menos 6. Lembra que a gente tinha resolvido ela lá da forma incompleta e a gente também tinha achado esses dois resultados, ó? 0 e menos 6. Aí, às vezes assim, porque a fórmula de Bhaskara, ela serve para todas, geralmente é fácil você usar ela para resolver todas. Mas nesse caso, quando se trata de equações incompletas, vocês viram que aquela primeira forma que eu fiz, ela foi bem mais rápida, né? Só que, porém, pode ser que você fique esbarrancada em alguma coisinha que você vai ter que aprender mais definições. Então, não significa que existe somente essa forma aqui de resolver a equação de segundo grau. Não. Existem várias formas. Essa aqui é uma que serve para resolver todas as equações. Com o discriminante e a fórmula de Bhaskara, vocês conseguem resolver qualquer equação de segundo grau. Então, ela se torna mais prática, devido a isso, que ela serve para todas. Porém, existem as outras formas de resolver equações de segundo grau. Eu falei para vocês que se o discriminante for menor do que 0, a equação não possui raiz real. Vamos ver uma situação quando acontece isso aqui. Quando o nosso delta é menor do que 0 e a nossa equação não vai possuir raiz real.